Olá, meu nome é Carolina Batista, eu sou médica, membro do Conselho Internacional de Médicos Sem Fronteiras. Hoje é dia 14 de abril e pela primeira vez na história celebramos o Dia Mundial da Doença de Chagas. Vivemos hoje uma situação sem precedentes, que é a pandemia do coronavírus. Independente desse momento muito difícil que vivemos, acreditamos que é muito importante falarmos sobre a doença de Chagas, porque pensamos que, ao falar dessa doença, podemos tornar visíveis as mais de 7 milhões de pessoas que são afetadas pela doença. Atualmente, palavras como epidemias, pandemias, doenças infecciosas, vacinas, tratamentos, prevenção, são temas comuns. A doença de Chagas, descoberta há mais de 110 anos pelo médico brasileiro Dr. Carlos Chagas, segue sendo um grande desafio de saúde pública e é considerada uma epidemia silenciosa. Aproveitamos essa data de hoje para lembrar de cada uma dessas pessoas e chamar a atenção de que o acesso a diagnóstico e tratamento adequados é algo extremamente importante e pode salvar a vida dessas pessoas. Você sabia que a cada 100 pessoas infectadas, apenas 10 têm acesso ao diagnóstico? E dessas 10, apenas uma recebe o tratamento adequado. Muito se fez pela doença de Chagas, mas muito ainda precisa ser feito. A história de Médicos Sem Fronteiras com a doença começou há bastante tempo, em 1999, em Honduras, após o furacão Mitch, quando, naquele momento, enviamos equipes para trabalharem com o pessoal local no diagnóstico, no tratamento de crianças naquele momento, até 12 anos, e no controle do vetor causador da doença, o barbeiro, muito conhecido por nós. Depois dessa experiência muito exitosa, nós seguimos trabalhando por décadas em muitos países, tendo oferecido diagnóstico e tratado milhares de pessoas. À medida que a pandemia do coronavírus avança, nós vamos descobrindo ainda melhor sobre o vírus e vamos descobrindo se há alguma relação direta entre a doença de Chagas e o coronavírus. Ainda não sabemos dizer com precisão, mas o que já sabemos é que pessoas com doenças cardíacas, causadas ou não pela doença de Chagas, ou aquelas pessoas com um sistema imunológico comprometido, têm o maior risco de desenvolverem a forma mais grave da doença. Por isso, hoje aproveitamos, no dia 14 de abril, para lembrar e dar nome a cada uma das mais de 7 milhões de pessoas infectadas pela doença de Chagas e chamarmos atenção para que medidas que possam colocar em marcha prevenção e acesso precoce o quanto antes ao diagnóstico e tratamento possam ser feitas e chegarem às pessoas que precisam. Muito obrigada pelo seu apoio e celebramos com alegria o Dia Internacional da Doença de Chagas.